Você já tirou um tempinho para poder estar com Deus no dia de hoje? É uma prática que a gente precisa criar um hábito. E os estudiosos dizem que para você criar hábitos novos, por exemplo, um hábito de alimentação nova, de exercícios físicos e vamos colocar esse hábito da nossa alimentação espiritual, precisa ter uma sequência de no mínimo aí uns 7 dias. E aí você consegue criar um hábito. Então, se durante 7 dias você separar um tempo, um horário para dedicar para Deus, para se encontrar com Deus, depois desses 7 dias, geralmente acaba entrando na sua rotina aí, na sua parte biológica mesmo, e você vai sentir falta se você não fizer algum dia. Então, quando eu não faço esse encontro com Deus de uma forma especial, eu sinto muita falta. Oi, Gisele! Gente, olha, no mês de fevereiro nós vamos ter surpresa. Então, semana que vem, né? Nós vamos trabalhar aí um novo livro sobre família, relacionamento conjugal, da doutora Gisele Lima. Olha, vai ser uma bênção. Fiquem antenados com as nossas lives, os nossos posts, que a gente vai fazer a divulgação desse livro e do trabalho que ela tem feito, a doutora Gisele, com os casais. Então vai ser uma bênção, tá? Não percam, hein? Bom te ver aqui, Gi. Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa devocional. Na realidade é um estudo que eu tenho feito sobre o livro de Gênesis e hoje a gente vai para o livro capítulo 19, tá? No capítulo 18, não sei se todos vocês acompanharam, vocês podem ver as lives anteriores no IGTV, ou no YouTube, ou no Facebook do Mães com Fé, tá? Se vocês perderam alguma, pode ir lá para poder pegar caderno e anotar. Gênesis é bom a gente anotar, tá, gente? Estudo do Antigo Testamento é bom a gente anotar, senão a gente esquece. No capítulo 18, vocês lembram que eu falei sobre hospitalidade e sobre as três pessoas que Abraão tinha visto lá da tenda dele, que era Deus, o próprio Deus e mais 2 anjos. E aí ele foi lá falar para Sara, né, que agora era Sara, que ela ia ter o filho. Pela 4ª vez ele tinha ido lá já, né, para confirmar uma promessa. E a outra tarefa desses anjos foram falar que Sodoma ia ser destruído. E então Abraão lembra-se que Ló está lá, o seu sobrinho, e fala: Senhor, se tiver 50 justos, você ainda vai destruir? Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. 30, 10, nós terminamos aí no 10. E aí hoje a gente entra no capítulo 19, né? Infelizmente não tinham 10 justos, né? O único que tinha lá era Ló e a família dele, as filhas, a mulher dele, mais ou menos, mas tudo bem. Tava tudo ali na família e Deus queria preservar a família ali de Ló. E aí entrou no capítulo 19. O capítulo 19 eu estava estudando, até comentei com meu esposo, um capítulo eu particularmente achei muito triste. As coisas que aconteceram neste capítulo, né? As coisas ruins, né, que aconteceram. Sodoma era mais uma vez uma cidade, Sodoma e Gomorra eram cidades que mais uma vez estavam desagradando muito a Deus. Parecido lá da época de Noé, né? Então, mais uma vez, Deus estava decepcionado, né? Estava chateado porque ele tinha feito, né? E por que as pessoas, ele deu um novo recomeço lá para Noé, né, através da família de Noé, e aí começou de novo uma nova ramificação, mas com pessoas ruins novamente, muito ruins. Então, olha só, no capítulo 19, os anjos, Deus já não estava ali, mas é lógico, Deus é onipresente, estava em todos os lugares, mas fisicamente quem foi até Sodoma foi os 2 anjos, né? E eles foram até lá para poder tirar Ló e sua família de lá de Sodoma e Gomorra, e assim Deus destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, no versículo 1, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, né? Quando Ló recebeu esses 2,
ele falou o seguinte: os dois anjos, entra, gente, entra que eu vou dar comida para vocês, eu vou, né? E eu quero, primeiro vocês devem estar cansados, tal. E os anjos falaram assim: não, a gente precisa ir embora, essa cidade vai ser destruída. Senão a gente vai embora amanhã cedinho, fica aqui essa noite e descansa. Então o primeiro ponto que acontece vai vir agora no versículo 5, que é algo que a gente tem visto também nos dias de hoje, mas já acontecia lá em Sodoma e Gomorra, com muita promiscuidade, com problemas sexuais seríssimos. E no versículo 5 diz assim, que Ló estava com os anjos dentro da casa dele, e aí bateram na porta de Ló, e o versículo diz assim: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Os homens maus de Sodoma estavam lá na porta, viram os dois homens chegando, que eram os anjos do Senhor, mas em forma de homem. Esses homens maus de Sodoma foi lá, bateu na porta de Ló e falou: onde que estão esses homens? Porque eu quero ter relações com ele. Difícil ler isso, né? Então, desde aquela época, eles, para vocês verem como que estavam essas cidades, eles estavam num nível que os homens, eles não tinham mais prazer com mulheres, né? E vice-versa também. Então, eles queriam ter prazer com os homens. Muito difícil, né? Um cenário que realmente desagradou muito a Deus, né? E Ló ficou desesperado, porque eram os anjos de Deus. E a Bíblia relata um fato que para nós mães, né? Até parece assim, nossa, não acredito que Ló fez isso. Mas eu creio que foi relatado aqui na Bíblia para mostrar como que Ló também temia a Deus e se preocupava com os anjos do Senhor. Ali naquele cenário, nada era mais importante do que os anjos de Deus. Então no versículo 6 diz assim: Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Tipo, bateram na porta dele e pediram para ter relações com os anjos, né? Com os homens, que eles não sabiam também que eram anjos. E aí Ló falou assim: não façam isso, não façam essa perversidade. Olha, eu tenho aqui 2 filhas virgens e eu vou trazê-los para que vocês façam o que vocês bem entenderem. Eu entrego elas para vocês. Ló estava entregando suas filhas. Então, quando a gente mãe vê isso, né, fala assim: nossa, meu Deus, como que pode? Mas eu vejo que a Bíblia relata isso para mostrar que nada era mais importante do que a presença daqueles 2 anjos que foi para salvar a família de Ló, né? E é lógico que os homens não quiseram, eles queriam os homens. E aí Ló fechou a porta e eles ficaram muito bravos, e os anjos falaram assim: a gente precisa sair daqui agora, né? E aí eles pegaram Ló, perguntou para Ló: olha, você tem alguma família aqui, genro, nora, enfim, toda a sua família, chama para ir embora, para fugir desse lugar, que esse lugar vai ser destruído. E Ló foi lá falar com os genros, os noivos, né, das suas filhas, mas eles não quiseram sair, não. Acharam que era uma brincadeira, que isso não ia acontecer. Isso está no versículo de 14, tá? Então Ló foi falar com seus genros, foi falar com as suas filhas, eles saíram imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que eles estavam brincando e ficou lá. Então o anjo, literalmente, os anjos, né, pegaram os braços, né, de Ló e das filhas e da esposa de Ló e falaram assim: vamos sair daqui e vamos para as montanhas, que é ali que Deus quer que vocês vão, até as montanhas. Ó, fuja para as montanhas ou você será morto, tá no versículo 16. Aí mais uma vez Ló, querendo dar um jeitinho, falou assim: não quero ir para a montanha. Tem uma cidade aqui pertinho e vai ser salvo. Eu só peço para vocês não destruírem essa cidade, mas é aqui perto e eu sei que ali vai ficar salvo. Mas não era onde Deus ainda queria que eles fossem, né? Deus queria que eles fossem para as montanhas. O anjo falou assim: não, então tá bom, vai, se você quer ir para lá, né? E ele foi, ó, ele no versículo 20, né? Aqui perto é uma cidade pequena, tal.
deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo, né? E tá bom, então eu não vou destruir a cidade que você tá, se você quer ir para lá, tudo bem, então vamos embora. E aí os anjos do Senhor falou o seguinte: ô Ló, assim que você chegar nessa cidade, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então ele vai esperar você chegar nessa cidade. Por isso eles deram o nome de Zoar, né? Só que quando eles estavam chegando, o que acontece? A mulher de Ló faz o quê? Olha para trás. E os anjos tinham falado: olha, nós vamos sair daqui e vocês não olhem para trás. Não olhem para trás, porque senão vocês vão ser mortos, né? Vamos embora. E às vezes nós, né, trazendo para o nosso contexto, às vezes a nossa vida não vai para frente, não caminha porque a gente fica olhando muito para trás, né? E quando a gente olha para trás, a saudade vem junto, né? Vem a saudade junto. Então, não é bom que a gente olhe para trás, né? Trazendo para o nosso contexto. Era bom quando eu era assim, era bom quando eu tinha esse emprego, nossa, como era bom quando eu era a minha infância, ai, como que era bom quando eu era casada e o meu marido, ele fazia isso, hoje ele não faz mais. Então, o olhar para trás traz saudades e traz, às vezes, atitudes que não deixam você caminhar para frente, né, para um objetivo, né? Então isso é muito importante, né? E Deus tinha falado aos anjos: olha, não olha para trás, vamos seguir para frente e não olha para trás. Mas infelizmente a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aquela região tinha realmente muito sal, né? E ela ali se transformou nessa coluna de sal, né? Tá no versículo 26. Na manhã seguinte, Abraão olhou, tô fazendo bem nos detalhes para vocês entenderem, por isso que é importante anotar, um estudinho mesmo, né, desse capítulo, né? Na manhã seguinte, Abraão olhou aqui ó, no versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo sobre a terra. Deus havia destruído, né? Destruído. Então aqui, ó, no versículo 24 diz assim: então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre por Sodoma e Gomorra. Triste porque mais uma vez o Senhor se decepciona com o povo, né? E destrói mais uma cidade, mas salva uma família, né? Que infelizmente também acabou perdendo a mulher de Ló nesse caminho e infelizmente deu no que deu. E aí, para terminar esse capítulo, termina com a descendência de Ló, que também é algo que acontece que não agrada a Deus, né? No versículo 31 diz assim: um dia a filha mais velha de Ló disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Esse costume foi o costume que elas viram lá em Sodoma e Gomorra, né? Então, olha o plano, a maquinação que elas começaram a fazer para poder continuar com a geração, com a linhagem, né? Elas pensaram em embebedar o próprio pai, né? Olha que situação, né? Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Olha que triste, né? E aí usaram a bebida, que a bebida traz essas consequências, a pessoa não sabe o que está fazendo. Ele ficou muito embriagado e a palavra de Deus nos diz assim: naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Não agradou a Deus esse tipo de atitude. No entanto, que elas fizeram isso, embebedaram o pai para preservar uma linhagem e nasceram
filhos desse próprio pai, engravidaram do próprio pai. Olha só o que aconteceu, o cenário, né? E tiveram Moabe, né? E o Ben-Amim, que foram filhos que tiveram que é o pai, que nem o Moabe é o pai dos Moabitas até hoje, e o Ben-Amim é o pai dos Amonitas de hoje. Essas duas, vamos colocar, linhagens, esses dois filhos, até hoje são inimigos do povo de Israel. Olha as consequências de um ato totalmente que Deus desaprova, né? Infelizmente. Então, esse capítulo 19, ele traz situações muito difíceis da gente, tipo, nossa, aconteceu isso, e aconteceu. Coisas que a gente às vezes percebe aqui no mundo que a gente vive atualmente, né, no século que a gente vive, fala, meu Deus, é o fim dos tempos, né? E a gente precisa realmente orar, né, para que Deus tenha misericórdia, derrama a graça dele. Quando a gente vê coisas ruins acontecendo, coisas que desagradam a Deus, entregue sua vida, ore pelo povo, pelas pessoas, pelo próximo, para que a gente consiga ter esse relacionamento com Deus e para que o pecado fique longe da nossa vida, né? Então, são situações que foram relatadas aí, que aconteceram em Gênesis 19. Lições para nós nesse Gênesis 19. Quais lições que nós podemos aprender, né? Novamente, né, uma hospitalidade que Ló fez com os anjos quando eles chegaram. Não tomar decisões por si mesmos, assim como Ló mais uma vez tomou uma decisão de não ir para as montanhas, ir para uma cidadezinha lá em Zoar. Depois ele acabou indo, né, para as montanhas, mas no primeiro momento ele não obedeceu de novo, assim como ele fez lá atrás. Ele não quis e ele escolheu as terras, né, quando Abraão falou, escolha uma terra para você habitar com a tua família. E aí Abraão chegou para ele e falou assim, olha, esse lugar que você escolheu é um lugar perigoso, mas mesmo assim ele quis ir porque era bonito, era grande, ele poderia criar o gado dele. Então Ló era um homem temente a Deus, só que ele fazia escolhas erradas, né? Ele não pedia essa sabedoria para o Senhor, né, para direcionar a vida dele, assim como Abraão fez, assim como Noé fez. Então ele agia, né, muito pelo impulso, pela ansiedade. Então são lições que a gente precisa aprender. Não agir na pressa, na ansiedade, né, para a gente não tomar decisões precipitadas, né. E a terceira lição que eu vejo, acho que tem até mais lições, né. A gente aprende tanto, gente. Eu tenho aprendido tanta coisa. A gente não olhar para trás, não ficar olhando o passado, de coisas né, as únicas coisas que a gente tem que lembrar de passado, né, das coisas que a gente pode melhorar, de se arrepender, né, pedir perdão, né, mas não como uma forma, né, de que vai atrasar a sua vida, né. Então a gente tem que olhar para o foco, a gente tem que olhar para o objetivo, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né. Então isso é o mais importante. E a manipulação, né? Nós vimos aí as filhas de Ló fazendo uma manipulação com o seu próprio pai, sendo egoístas, não fazendo o que que Deus aprova, pensando simplesmente nelas, no bem-estar delas, da sua linhagem. Então, quantas lições nós podemos aprender? Que Deus abençoe muito vocês. Se vocês tiverem pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar disponibilizado, não vai ficar toda a live porque deve ter passado de 10 minutos no IGTV, mas eu vou deixar lá no Facebook, no YouTube. Vocês acessam para poder estudarem a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e que nós possamos ter ouvidos atentos à voz de Deus, tá bom? Grande abraço para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.